Hoje é um dia muito especial para nós, mais um dia que eu estou muito feliz, muito alegre, e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas o objetivo desse vídeo é falar como que eu faço a conta, como que toda a nossa equipe faz a conta, né, a métrica que nós usamos para fazer avaliações de propriedades, por que quando aumenta os juros, e eu falei lá atrás sobre isso, quando começou o Covid, eu falei que o resultado disso seria a inflação, e com relação à inflação, o Banco Central ele aumenta os juros para combater a inflação, para controlar a inflação, e isso traz um impacto, isso tem um impacto no mercado financeiro e também sobre os imóveis, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Fica aí, assiste esse vídeo até o final. Todas as propriedades, quando a To Be Trust ela começou lá atrás, em 2016, ela foi fundada, ok? Nós começamos fazendo aquisições em um dos nossos fundos, a gente fazia aquisição de propriedades residenciais que estava alugado para pessoas, né? A gente chama aqui de long term, tem uma diferença, né? Por exemplo, um quarto de hotel, hotéis é short term, que é por diária, e aí tem também propriedades residenciais que a gente aluga acima de 7 meses. Normalmente o contrato de locação são 3 anos ou 2 anos com renovação anualmente, ok? Então isso é muito importante deixar claro. Por quê? Porque nós aqui da To Be Trust, nós começamos em 2016 comprando propriedade residencial. Então nós começamos com alguns apartamentos residenciais e o fundo era dono dessas propriedades e todo mês, quando os inquilinos pagavam os aluguéis, ele era distribuído em forma de dividendo para os investidores, ok? Então o investidor, quando ele comprava as cotas do fundo, ele investia no fundo, ele tinha esse recebimento de dividendo mensalmente proveniente dos aluguéis, ok? Então, o que nós fizemos naquele momento? Foi direcionado todo o recurso para comprar propriedades residenciais. Então a minha expertise, todo o meu conhecimento, nós chamamos aqui de knowledge, é voltado para imóveis comerciais. Então quando a gente olha um imóvel comercial, são duas coisas que precisa ser analisado. Então o que é? O ativo, o prédio, aquilo que você está enxergando, ok? Então aquilo tem um preço. Quanto custa o prédio, por exemplo, né? Existe um preço por aquilo ali, quanto que construiu, né? Qual o valor da construção que foi feito ali. Então gastou 2 milhões para fazer esse imóvel, ele vazio tem um preço. Ele com um inquilino em cima, ele com um contrato de locação, também existe um outro preço ali, ok? Então é isso que a gente precisa observar. Existe um valor que nós chamamos de um valor intrínseco ali nessa propriedade, quando tem um inquilino, que é o que a gente busca, um inquilino national tenant, um inquilino grande, um inquilino que está aqui nos Estados Unidos, né, em todos os Estados Unidos e de preferência, né, em outros países também. Então, quanto melhor o inquilino, maior o inquilino, mais tem valor agregado nesse contrato, nesse valor implícito, ok? Então imagina o seguinte, comprei lá uma propriedade, o custo dela, 2 milhões de dólares, o valor dela de mercado, vamos supor que seja 2 milhões também. Então, se eu trago sei lá, eu tô aqui do lado de uma bicicletaria, ok? Então é a primeira bicicletaria, o cara vai lá e montou uma bicicletaria ali. O preço dessa propriedade vai ser em torno de seus 2 milhões e 300, 2 milhões e 100, 2 milhões, depende, né, do inquilino. Agora, se eu trago um McDonald's, por exemplo, um Chick-fil-A, que é um excelente inquilino, se eu trago para um contrato de locação nessa mesma propriedade, um contrato de locação de 20 anos, por exemplo, esse valor dessa propriedade, ela passa a ter por volta de seus 4, 5 milhões de dólares. Olha a diferença desse valor intrínseco que tem nessa propriedade por conta desse inquilino. Ficou claro isso? Então, essa é a minha expertise aqui, de toda a nossa equipe. É isso que a gente analisa muito bem aqui. Isso que trouxe todo um conhecimento para que a gente possa fazer análise de crédito, né, os riscos. Por isso que a gente tem que analisar o mercado, né, os juros, por isso que a gente analisa tudo como um todo, para que a gente possa tomar uma decisão da melhor forma ou da forma mais segura para todos os investidores, ok? Então,
Por que eu estou falando tudo isso daqui? Pelo seguinte, quando começou o Covid, que eu falei, ó, vai ter inflação, isso tem um impacto na propriedade. Por quê? Porque o Banco Central, eles injetaram muito dinheiro nas economias aqui nos Estados Unidos. Então, injetou muito dinheiro. O que aconteceu? Com muito dinheiro no mercado, os juros próximo a zero, então muitos investidores, fundos, eles tomam dinheiro emprestado e compram ativos. Eles compram, por exemplo, propriedades, compram ações, compram tudo, né, que tem uma possibilidade de ter um dividendo, de ter um rendimento maior do que eles pegaram de empréstimo. Entenderam o raciocínio? Então imagina o seguinte, o juros estava quase zero, ele estava 0,025, ok? Aí eu vou lá, tenho uma propriedade de 5 milhões, por exemplo, para vender, que eu já dei o exemplo para vocês, com o McDonald's, contrato de locação de 20 anos, ok? Então, comprei essa propriedade, ela me rende ao ano 5% ao ano. Então, eu vou lá e tenho 5% para dar de entrada. Ou vamos arredondar, 10% de 5 milhões, eu tenho 500 mil dólares. Então eu pego 500 mil dólares e compro essa propriedade. Mas falta 90%, ok? Eu vou lá e pego um empréstimo pagando um juros de 1%. Então estou ganhando 5% e pago juros desses 90% de 1% ao ano. Então me sobra 4% em cima dos 90% do valor da propriedade. Ok? Então, em cima de 4 milhões e meio eu pago 1% ao ano para o banco, por exemplo, e me sobra 4%. Então, o retorno sobre o capital investido foi 500 mil. Então, o retorno sobre esse capital investido ele é muito grande, ok? Então, o que acontece para nós aqui da 2B Trust? A gente não toma empréstimo, a gente não faz alavancagem. Isso faz com que o fundo ele fique extremamente conservador para nós, ok? Mas também fica desafiador achar propriedades interessantes, propriedades que têm a gente chama de cap rate, que é o retorno sobre o capital investido. Então fica desafiador achar essas propriedades. Então o que nós fazemos? Pô, eu preciso achar uma alternativa, porque eu preciso continuar crescendo, né? Desde que seja de uma forma conservadora, desde que seja uma forma consistente para todos os investidores. É o que eu sempre falo, quando tudo está indo bem, top, todos os investidores estão felizes, mas e se de repente vem uma crise igual a 2008? Eu preciso estar preparado para isso. Igual a crise do Covid, pegou a gente de surpresa e teve um impacto direto no mercado imobiliário. A 2B Trust, ela passou, foi um teste de estresse, né? Teste de estresse é quando um banco ele tem um teste de estresse para ver em um cenário adverso, né, o nível de alavancagem, como que ele sai. Então, para nós, foi muito importante essa crise do Covid, porque passou, de certa forma, tranquila, né, os fundos da 2B Trust, a gente registrou os fundos na SEC e tudo mais. Mas foi muito importante, por quê? Para mostrar isso para nós, que a gente está no caminho certo, ok? Que a gente defende o objetivo dos investidores, que tudo que a gente faz, né, é sempre procurando atender todos os investidores de uma forma para que a posição deles fique extremamente conservadora e fique extremamente segura. Esse é o nosso grande objetivo, ok? Então, como que eu faço para continuar crescendo? Se o retorno dessas propriedades, todo mundo comprou tudo, não tem mais propriedade para comprar, tem muitas, mas propriedade que realmente eu falo, essa eu vou incluir para os investidores, né? Então tá desafiador. Tem muito dinheiro, né? A maioria dos meus investidores, eles querem comprar, eles querem investir mais nesse fundo de imóveis comerciais, mas eu não tenho como comprar mais, eu não tenho lastro, eu só posso captar recursos, só posso trazer novos investidores a partir do momento que eu tenho lastro, ok? Muito bem, então esses são dos imóveis comerciais. Vocês entenderam só a questão do subir os juros agora, qual que é o impacto? Então se está subindo juros, esses grandes fundos, eles param de comprar esses ativos, eles param de comprar imóveis, né? Eles pedem o retorno maior. É o mesmo que acontece para as ações. Então, por isso que cai o preço dos ativos, por isso que também cai o preço das ações. Por quê? Porque eles pedem agora, aumentando os juros, para eles continuarem tomando empréstimo para poder ter a mesma rentabilidade, eles têm que pagar mais barato nos ativos. Então, por isso que cai o valor dos ativos. Ficou claro para vocês?
Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso e explicando sobre, né, essa metodologia, como que funcionam os fundos, por que tem assim um impacto direto no mercado imobiliário. Mas eu quero deixar bem claro o que eu estou fazendo aqui e por que eu estou muito feliz. Porque em cima dessa propriedade aqui, a gente assinou, em cima dessa propriedade, a gente está fazendo aqui um construction loan que vai ficar em torno de 4 milhões e meio de dólares, serão construídos aqui quase 15 mil square feet. E a gente vai conseguir fazer como um banco faz, a gente vai financiar a obra, né, e de uma forma extremamente conservadora para todos os investidores. Tudo que a gente faz aqui é sempre voltado, né, com o objetivo de proteger e de ter uma boa rentabilidade com a relação de risco e retorno, que eu sempre falo que seja interessante para os investidores. Então, que tenha uma boa rentabilidade e também fazendo com que fique extremamente conservadora a posição de todos os investidores. É isso que nós fazemos aqui na 2B Trust e é isso aí. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Grande abraço.